série de palestras da JICA sobre experiência japonesa de desenvolvimento até o momento, de acordo com a agenda global da JICA, estratégias de cooperação por tema de desenvolvimento. Como o Japão alcançou acesso universal à água potável segura? Desenvolvimento das infraestruturas do Japão, sistemas urbanos de abastecimento de água. Introdução. Esta palestra responde a duas perguntas. A primeira pergunta é: como foi possível ampliar a cobertura de abastecimento de água para 98% da população do Japão e como foi possível abastecer água potável segura 24 horas por dia, 7 dias por semana? Este gráfico mostra a evolução com o tempo da cobertura de abastecimento de água, casos de doenças transmitidas pela água e a mortalidade infantil no Japão. Desde o primeiro sistema moderno de abastecimento de água, construído em 1887, a cobertura de abastecimento aumentou para 30% em 50 anos. Essa cobertura é quase equivalente à de muitos países menos desenvolvidos. Depois disso, durante a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos sistemas de abastecimento de água das cidades japonesas foi destruída por ataques aéreos. Na década de 1950, devido à baixa cobertura de serviços dos sistemas de abastecimento de água japoneses, as mulheres buscavam a água carregando varas nos ombros diariamente e a maioria das pessoas só podia tomar banho uma vez em alguns dias. No entanto, entre 1955 e 1975, quando os recursos nacionais puderam ser voltados para o desenvolvimento econômico, a cobertura de abastecimento de água no Japão aumentou dramaticamente de 30% para 80%. Além disso, foi alcançado o nível de fornecimento de água potável segura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como resultado, os casos de doenças transmitidas pela água e a taxa de mortalidade infantil diminuíram drasticamente, permitindo à população japonesa alcançar a longevidade. O povo japonês foi libertado do trabalho de buscar água com melhoria significativa das condições sanitárias no cotidiano. Na seção seguinte, vamos esclarecer as razões que possibilitaram construir sistemas de abastecimento de água de alta qualidade no Japão. A segunda pergunta é: quais são as razões que levaram ao desenvolvimento com sucesso da capacidade de engenheiros japoneses por meio de aprendizagem de tecnologias estrangeiras durante o processo de modernização? Desde o final do século XIX, o Japão vinha organizando o Estado moderno, incorporando ideologias, sistemas sociopolíticos e tecnologias modernos. Em 1887, o primeiro sistema moderno de abastecimento de água, incluindo estações de tratamento de água e tubulações pressurizadas, foi construído na cidade de Yokohama. A cidade de Yokohama era o porto mais próximo e mais importante de Tóquio. O sistema de abastecimento de água foi projetado e construído sob a supervisão do engenheiro britânico Henry Spencer Palmer. A construção dos modernos sistemas de abastecimento de água no Japão começou sob supervisão de engenheiros estrangeiros, mas logo depois disso, engenheiros japoneses assumiram esse trabalho. Eles, além disso, construíram também modernos sistemas de abastecimento de água nas principais cidades do Japão. Como o Japão foi capaz de formar engenheiros que adquiriram tecnologias estrangeiras num período tão curto? Expandindo o acesso, financiamento baseado no princípio de pagamento pelo consumidor. Agora vamos responder a primeira pergunta. A primeira chave é o método de financiamento.
Desde o princípio, na construção do sistema de abastecimento de água, foram emitidos títulos municipais para angariar fundos. Os títulos emitidos foram pagos com a receita das tarifas de água. No estágio inicial, como não havia seguradoras japonesas, os títulos municipais eram garantidos por investidores estrangeiros. Mais tarde, com o endosso do governo nacional, foram lançados mecanismos de financiamento público a fim de prover os serviços públicos de água com fundos levantados no Japão na forma de fundos reembolsáveis de longo prazo a juros baixos. Isso permitiu que as instituições financeiras públicas garantissem títulos emitidos pelos serviços públicos de água, e assim foram disponibilizadas grandes quantias de dinheiro para a construção de sistemas de abastecimento de água. Os prazos de pagamento foram estabelecidos para serem longos de modo que não apenas a geração corrente, mas também as gerações futuras pudessem ajudar no reembolso desses títulos através do pagamento de tarifas de água. Por exemplo, a Secretaria de Serviços de Água de Tóquio expandiu sua capacidade de produção de água em 4 vezes no período de 20 anos, entre 1955 e 1975, para atender a demanda crescente devido ao crescimento populacional e melhoria do padrão de vida. A fim de financiar esses projetos de construção, foram emitidos títulos municipais e houve aumento da tarifa da água para pagá-los. Naquele período, devido ao alto crescimento econômico e aumento da renda da população, a proporção da conta de água na renda familiar era baixa. Além disso, a qualidade dos serviços da secretaria era alta. Graças a isso, os clientes aceitaram o aumento das tarifas. Assegurando um serviço de alta qualidade, estabelecer um objetivo claro para garantir a saúde pública. A excelência do sistema de abastecimento de água do Japão reside no fato de fornecer água segura e potável 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como foi possível alcançar isso? Há 2 fatores. Um fator é que o objetivo da política para abastecimento de água era muito claro: melhorar a saúde pública. Na era Meiji, a Secretaria de Saúde Pública do Ministério do Interior administrava os serviços públicos de água, e mais tarde, o Ministério da Saúde foi designado para supervisionar as companhias de água sob a perspectiva de promover a saúde pública. A Lei de Abastecimento de Água estipula claramente que os serviços públicos de água no Japão são obrigados a fornecer água potável para proteger a saúde pública. Assim, todos os funcionários dos serviços públicos de água estão envolvidos no trabalho ambicioso de fornecer água potável de torneira. Para isso, a água é clorada e mantida sob alta pressão para evitar a infiltração de água contaminada do exterior para os tubos de abastecimento. Além disso, foram publicadas normas e diretrizes, tais como padrões de instalação, de qualidade da água e diretrizes de concepção e de manutenção. Todos os serviços públicos de água obedecem essas normas e diretrizes. Os materiais e produtos químicos utilizados para o abastecimento de água são certificados e examinados pela Associação de Serviços de Água do Japão, o que contribui para a melhoria da segurança e qualidade dos materiais produzidos e vendidos por empresas privadas. Esses esforços têm resultado em muito pouco vazamento nas tubulações de abastecimento, água potável segura e seu fornecimento de forma eficiente ao público. Assegurando um serviço de alta qualidade, abordagem orientada ao cliente, gestão e governança democrática. Outro fator é que os serviços públicos de água são gerenciados democraticamente, refletindo a opinião dos clientes e tendo em mente o seu atendimento.
O Ministério do Interior e Telecomunicações administra a gestão dos serviços públicos. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social regulamenta e administra a qualidade e tecnologias de tratamento de água. Além disso, os serviços de abastecimento de água são operados por empresas públicas sujeitas à vigilância das assembleias municipais. O princípio básico das empresas públicas é operar com suas receitas tarifárias e ter uma contabilidade transparente e independente das contas gerais do governo local. Quando as tarifas de água devem ser revistas, um fórum, por exemplo, como um conselho, é criado para discutir democraticamente, escutando de forma ampla as opiniões da população e de especialistas. Os serviços públicos de água no Japão atendem a população, assumindo que os consumidores são seus clientes e tentam aumentar continuamente a satisfação deles. São construídos centros de atendimento ao cliente, escutadas as vozes dos clientes, divulgadas informações públicas e, incansavelmente, procura-se melhorar os serviços. Formando engenheiros. A seguir, vamos responder à segunda pergunta. Embora o povo japonês tradicionalmente consumisse água de rios, lagos e poços, foram construídos aquedutos para atender à grande demanda de água nas cidades em crescimento. Esta figura mostra o aqueduto Tamagawa-Jōsui de 1653, que trazia água para Tóquio, então chamada de Edo. A extensão total do aqueduto Tamagawa-Jōsui era de mais de 40 quilômetros e o declive era muito pequeno, de apenas 2 metros por mil. Esse difícil trabalho foi concluído no curto período de 8 meses. Edo era, então, a maior cidade do mundo, com uma população total de mais de 1 milhão de habitantes. Mesmo assim, os sistemas de abastecimento de água de Edo permitiram manter boas condições sanitárias, o que foi uma surpresa para os estrangeiros que então visitaram o Japão. Quando o Japão abriu seus portos para navios comerciais estrangeiros em 1854, doenças transmitidas pela água, como cólera, entraram no Japão e se propagaram por todo o país, com contagem de 150 mil casos de cólera em um ano. Como contramedida, foram construídos sistemas modernos de abastecimento de água nos portos e nas principais cidades, começando por Yokohama em 1887. Naquela época, engenheiros estrangeiros prestavam consultoria técnica a engenheiros japoneses. No início, os japoneses aprenderam tecnologias como assistentes dos engenheiros estrangeiros, mas com rápido aprendizado passaram seus novos conhecimentos a colegas e subordinados. Os estrangeiros aconselharam apenas na fase inicial e, mais tarde, os japoneses passaram a elaborar os planos de abastecimento de água e a realizar as construções por conta própria. Há 2 fatores que permitiram aprender e compartilhar as tecnologias para a construção dos sistemas de abastecimento de água. O primeiro é que as pessoas dispostas a aprender com os outros com vigor e empenho estavam engajadas na construção do Estado moderno. Na era Edo, que durou até meados do século XIX, havia uma divisão social por nascimento, a qual foi desmontada na era Meiji, permitindo que jovens samurais de classe inferior e agricultores de classe alta se tornassem a vanguarda da construção do país. Essas pessoas frequentavam escolas particulares chamadas Terakoya e escolas de treinamento físico de Kendo, onde aprendiam com seus professores. Eles tinham capacidade de ler e escrever cartas e cultivavam diligência e ética. Tinham ansiedade para aprender em prol do desenvolvimento do Estado e para encontrar um meio de desempenhar seus próprios papéis.
Na era Edo, os professores de Terakoya eram moradores de cidades, samurais e monges que foram substituídos por engenheiros estrangeiros na era Meiji. O segundo fator é uma tradição de respeito aos professores e a disposição de ensinar aos outros o que aprenderam. As pessoas dispostas a aprender, uma vez tendo adquirido conhecimentos e habilidades, tornavam-se professores de outros. Assim, era dado como certo que os engenheiros japoneses que aprenderam com os estrangeiros na era Meiji ensinassem seus subordinados. O aprendizado de literatura clássica e do Kendo na era Edo evoluiu para aprendizado de tecnologias na era Meiji. O governo do Japão apoiou o ensino superior com a criação de universidades. Em 1904, foi criada uma organização que se tornou a Associação de Serviços de Água do Japão de hoje, onde os fornecedores de água trocam e compartilham tecnologias e conhecimentos. Mesmo hoje, a formação de recursos humanos é considerada importante. O Instituto Nacional de Saúde Pública e a Associação de Serviços de Água do Japão oferecem muitos cursos de formação. Cada serviço público de água também oferece treinamento no trabalho, on-the-job training, e alguns possuem centros próprios de formação de grande escala. Além dos programas nacionais de qualificação, tais como para engenheiros profissionais, alguns serviços públicos de água também dão certificação de qualificação para pessoal e engenheiros. Seus programas de formação de recursos humanos são fundamentais no apoio à construção, operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água no Japão. Resumo: os serviços públicos de água do Japão fornecem água potável 24 horas por dia, 7 dias por semana. As chaves para sua concretização são: primeiro, mecanismos de financiamento; segundo, objetivos claros das políticas; terceiro, uma abordagem orientada ao cliente e gestão democrática; e, por último, o desenvolvimento de recursos humanos para apoiar os 3 pontos anteriores. Essas chaves também são importantes para a construção e gestão de outras infraestruturas. No entanto, há questões emergentes. A população japonesa está em declínio e os municípios estão se despovoando. As instalações de abastecimento de água estão envelhecendo e precisam ser renovadas, mas as receitas dos serviços públicos de água estão diminuindo. Assim, estão sendo feitos esforços para superar essas questões emergentes, consolidando os serviços públicos de água, que eram geridos de modo independente por cada município, e através da promoção de parcerias público-privadas. Hoje, os serviços públicos de água estão empenhados em garantir que os recursos hídricos se adaptem às mudanças climáticas, reduzir o consumo de energia e geração de eletricidade em pequena escala para reduzir a emissão de gases do efeito estufa. O Japão é um dos maiores doadores da assistência oficial para o desenvolvimento aos países em desenvolvimento no setor de sistemas de abastecimento de água, utilizando sua experiência no desenvolvimento de recursos hídricos e construção e gestão de sistemas de abastecimento de água. Em parceria com os municípios, a JICA fornece assistência financeira aos países em desenvolvimento para a construção de sistemas de abastecimento de água, assim como assistência técnica para a formação de recursos humanos e o estabelecimento de estruturas jurídicas e políticas. Por exemplo, em Phnom Penh, capital do Camboja, foram reparadas instalações e a capacidade foi ampliada em um plano de longo prazo para reinstalar os sistemas de abastecimento de água devastados pela Guerra Civil. Como resultado, em menos de 10 anos, Phnom Penh alcançou o abastecimento de água potável 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o serviço público de água se expandiu de forma sustentável, mantendo lucros em suas operações.
Ficaríamos contentes se a experiência do Japão aqui relatada ajudar no desenvolvimento futuro do seu país. O Japão modernizou-se a partir de um contexto não ocidental para criar uma nação livre, democrática, próspera e amante da paz. Nesse sentido, o Japão é hoje um dos melhores modelos de desenvolvimento para outros países e regiões. Além disso, o Japão tem contribuído para o crescimento econômico em muitos países em desenvolvimento, especialmente na Ásia. Assim, gostaríamos de compartilhar com você a experiência única de modernização do Japão, diferente dos países ocidentais, e a cooperação com os países em desenvolvimento através deste vídeo. Esta série de vídeos faz um resumo abrangente por tema de desenvolvimento, de acordo com as linhas da Estratégia de Cooperação da JICA, chamada Agenda Global da JICA.